Bom dia, igreja! Vocês estão bem? Nossa, até um chazinho aqui para mim, hein? Que gostoso! Você concorda que Jesus é muito lindo? É muito lindo, né, gente? E quando a gente vem ouvir a palavra e ser ministrado pelo Espírito dele, a gente sai um pouquinho mais parecido com ele, né? Então, fala assim para a pessoa que está do teu lado. Hoje, você vai sair um pouquinho mais lindo daqui. Amém? Oh, glória! Então, nós estamos nessa série do Espírito Santo, o agir do Espírito Santo através do livro de Gálatas, né? E hoje nós vamos focar um pouquinho no capítulo 2 de Gálatas. Então, se você puder abrir aí, capítulo 2 de Gálatas. Hoje eu escolhi ler este trecho que nós vamos ler na versão NTLH, que é uma versão um pouquinho mais explicadinha, sabe? Ela não faz a tradução palavra por palavra, ela faz a tradução ideia por ideia, né? Blocos de ideia. E aí a gente pode acompanhar no telão, Gálatas 2, a partir do versículo 11. Vou dar um tempinho para você aí. Você que achou, pode ir se colocando de pé. A gente vai ler do 11 ao 21. Então, vamos lá. Falta eu achar aqui. Deu. Porém, quando Pedro veio para Antioquia, da Síria, eu fiquei contra ele em público, porque ele estava completamente errado. É o apóstolo Paulo falando, tá? De fato, antes de chegarem ali, alguns homens mandados por Tiago, que era coluna na igreja em Jerusalém, Pedro tomava refeições com os irmãos não-judeus. Mas, depois que aqueles homens chegaram, ele não queria mais tomar refeições com os não-judeus, porque tinha medo dos que eram a favor de circuncidar os não-judeus. E também os outros irmãos judeus começaram a agir como hipócritas, do mesmo modo que Pedro. E até Barnabé se deixou levar pela hipocrisia deles. Quando vi que eles não estavam agindo direito, de acordo com a verdade do Evangelho, eu disse a Pedro na presença de todos: você é judeu, mas não está vivendo como judeu, e sim como não-judeu. Então, como é que você quer obrigar os não-judeus a viverem como os judeus? O fato é que nós somos judeus de nascimento e não pecadores não judeus, como eles são chamados. Mas sabemos que todos são aceitos por Deus somente pela fé em Jesus Cristo e não por fazerem o que a lei manda. Assim, nós também temos crido em Cristo Jesus, a fim de sermos aceitos por Deus pela nossa fé em Cristo, e não por fazermos o que a lei manda. Pois ninguém é aceito por Deus por fazer o que a lei manda. Ao procurarmos ser aceitos por Deus por estarmos unidos com Cristo, fica claro que somos pecadores, como os não-judeus. Mas será que isso quer dizer que Cristo trabalha em favor do pecado? É claro que não. Se eu, depois de ter destruído a lei, começar a construí-la de novo, como meio de ser aceito por Deus, aí sim fica claro que eu havia quebrado a lei. Pois quanto à lei, estou morto,
morto pela própria lei, a fim de viver para Cristo. Eu fui morto com Cristo na cruz. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo é quem vive em mim. E essa vida que vivo agora, eu a vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se deu a si mesmo por mim. Eu me recuso a rejeitar a graça de Deus, pois se é por meio da lei que as pessoas são aceitas por Deus, então a morte de Cristo não adiantou nada. Amém. Pode se assentar. Vamos orar? Senhor amado, obrigada pela tua palavra, obrigada pela tua presença em nós, no nosso meio, obrigada pelo teu Espírito, Senhor, que nos explica a tua palavra, que nos revela a tua palavra, que fala conosco de uma maneira tão incrível, trazendo e trabalhando cada um na sua individualidade, no seu contexto, na sua história. Senhor, tu és incrível, tu és maravilhoso e nós queremos ser ministrados pelo Senhor nessa manhã. Senhor, revela aquilo que a gente ainda não vê. Revela aquilo que o Senhor deseja, Senhor, trabalhar nas nossas vidas, Pai. Que até agora, Senhor, de repente não foi possível, mas nós queremos verdadeiramente ser santificados pela Tua palavra, Senhor. Senhor, não permita que a gente se distraia, que a gente fique pensando em outras coisas ou pensando em outras pessoas, mas ajuda-nos, Senhor, a fazer um check-up, um raio-x, uma análise do nosso próprio coração, para que nós sejamos alvo do Teu Espírito nessa manhã, em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém. É um texto que o contexto é o seguinte. Então, quem está escrevendo é o apóstolo Paulo, né? E ele escreve para esses irmãos que estão espalhados pela Galácia. E o livro de Gálatas, ele vem em resposta a uma necessidade. O apóstolo Paulo fica sabendo que esses irmãos, que esse povo que foi alcançado na primeira viagem missionária já dele, eles começaram a se desviar. Eles estavam se desviando para um outro evangelho, que aí o apóstolo vai dizer que não há outro evangelho, né? Eles estão se desviando para doutrinas que não estão de acordo com a palavra de Deus. Então o apóstolo Paulo, ele está tão aflito, ele está tão preocupado, que ele começa logo essa carta, e como o pastor Edu falou na semana passada, há um padrão nas cartas de Paulo. Ele tem um momento de cumprimento, depois ele passa para um momento de ação de graças, e então ele passa para o conteúdo da carta, mas ele não faz isso na carta de Gálatas. Ele pula essa parte da ação de graças, como que dizendo assim: eu não tenho nenhum motivo para ser grato ao que está acontecendo aí no meio de vocês. De tamanha seriedade contida nessa carta. Então, como ela faz parte do cânon, né, da nossa Bíblia, acredito que ela tem muito para nos ensinar. Então, amados, o apóstolo Paulo, ali nesse mesmo capítulo, no versículo 4, ele vai dizer que alguns falsos irmãos foram penetrar lá em Antioquia, né, que era a base missionária ali do apóstolo Paulo. Eles foram se enfiar no meio para tentar entender e descobrir que liberdade é essa que o apóstolo Paulo e os seus discípulos estavam vivendo, porque eles eram os judaizantes, né? Eles tinham um entendimento não correto da palavra. E esses falsos irmãos, olha só, eles não estavam dizendo que era errado crer em Jesus, ou que eles não deveriam congregar, não deveriam estar juntos. Não é nada disso. Eles estavam dizendo que a fé em Jesus não era suficiente.
Você pode crer em Jesus. Você pode seguir os ensinamentos, mas a fé dele não é suficiente. É como se a fé dos irmãos precisasse de um suplemento. Que além de crer em Jesus, aqueles gentios que haviam crido em Jesus, eles precisavam se tornar judeus. Eles precisavam seguir as leis mosaicas, adotar as cerimônias rituais, externas, rituais de purificação, dietas alimentares, observância de feriados e dias especiais e a circuncisão. Só que o apóstolo Paulo, ele é muito veemente no combate a essa ideia, porque ele sabia que ceder a isso seria cair da essência, negar a essência de todo o evangelho. A justificação, que é a declaração de Deus de que estamos justos perante Ele, ela é somente pela fé em Cristo e não por obra ou mérito humano algum. Então, se eles acreditassem que a fé em Cristo não era suficiente e que além dela eles precisariam observar outras coisas, eles estariam caindo do reino da graça, da fé e da liberdade. E eles estariam voltando para a escravidão da lei judaica. E sabe, queridos, o apóstolo Paulo, ele entendeu isso muito bem. E ele vivia de acordo com isso. Mas o apóstolo Pedro, ele demorou um tanto para entender isso. E é aqui que o texto começa a falar conosco. E eu quero que você preste muita atenção. Vocês devem conhecer o relato ali em Atos 10, quando o Senhor dá uma visão para Pedro. Ele tem essa visão por 3 vezes, um lençol sendo baixado do céu, com um monte de animais ali dentro, e uma voz fala para ele: Pedro, mate e coma. E ele diz: eu não posso, tinha os animais impuros, eu nunca comi nada impuro, eu não posso fazer isso. E o Senhor fala para ele: não chame de impuro aquilo que eu purifiquei. Então o Senhor estava ensinando a Pedro que a salvação, ela não tinha vindo somente para os judeus, mas para os povos de todas as nações. Então ali já foi um começo do Senhor tratar isso no coração de Pedro. Mas quando Paulo então percebe que quando Pedro vai visitá-lo em Antioquia, ele começa a ter esse comportamento duplo, Antes do pessoal de Jerusalém chegar, Pedro come com os gentios, conversa todo mundo junto, não tem problema nenhum. Aí quando os irmãos de Jerusalém começam a chegar, e Jerusalém é uma igreja que na sua maioria era composta por judeus, contrário das igrejas em que o apóstolo Paulo ali estava ministrando, que era na sua maioria composta por gentios. E aí quando os irmãos de Jerusalém judeus chegam, Pedro vai se afastando dos gentios. Não estou comendo com eles, não. Vou sentar aqui com vocês, Imagina, gente, que hipocrisia foi essa. Então, como Pedro fez isso publicamente, e ele publicamente estava dando um péssimo exemplo para a igreja, se fez necessário que o apóstolo Paulo o repreendesse também publicamente. O que Pedro poderia estar insinuando, meus irmãos? Que os crentes judeus eram mais espirituais, mais santos, mais consagrados? Será que ele estaria insinuando que os irmãos gentios pertenciam a uma segunda classe de crentes? Enfim, depois disso, Paulo, ele recebe uma revelação do Senhor. E então ele decide ir a Jerusalém, em obediência ao Senhor, para esclarecer aos apóstolos daquele lugar, aos irmãos da igreja,
a respeito do ministério que lhe foi confiado. O que ele estava pregando aos gentios. Como ele estava ministrando a palavra que o Senhor havia confiado a ele. E quando ele vai, queridos, ele enfatiza que além da salvação ter sido oferecida a todas as nações, ninguém precisava se tornar judeu para receber essa salvação. Ele explica que a morte expiatória de Jesus não precisava de nenhum suplemento. E ainda não precisa. Ela foi suficiente para a nossa salvação. E você pode dar um glória a Deus por isso? Glória a Deus, né? Eu quero ler com vocês 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 14 e 15. Vai estar ali no telão, meus queridos. Na NVI. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que aqueles que vivem, quem que vive? Nós. Já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Glória a Deus. Então, nós podemos estar como Pedro. Sabe? A gente pode, de repente, aceitar a salvação de Jesus, depositar a nossa fé nele de coração sincero, mas talvez nós possamos não compreender o real alcance dessa obra. Talvez ainda nos falte uma revelação sobre do que ela nos libertou. E é sobre isso que nós vamos conversar um pouquinho mais nessa manhã. Sabe, amados, nós não temos herança judaica, pelo menos a grande maioria de nós, né? Então, para nós ficarmos aí nos apegando a cerimônias, a feriados, a dietas, não é a nossa realidade, né? Então, talvez a gente possa se deparar com um texto desse e falar, mas o que esse texto tem a ver comigo? Tem muito, queridos. Ele nos ensina princípios. Então, o princípio que aqui o apóstolo Paulo quer nos ensinar é o seguinte: embora a gente não tenha uma herança judaica, nós temos outras heranças. A maioria de nós aqui tem uma herança idólatra. É verdade ou não é? Eu tenho. A maioria de nós, a gente vive em meio a uma cultura idólatra. Então, talvez... E é muito provável que nós sejamos muito inclinados a idolatrar homens, líderes, políticos, ministérios, métodos, igrejas. E nós precisamos sondar o nosso coração. A maioria de nós, queridos... a gente pode não ser, a gente não é fariseu, né? Ninguém aqui diz assim, sou de família farisaica, tinha essa tradição judaica. Não, ninguém aqui é fariseu. Mas nós podemos cair no engano facilmente, amados, de focarmos na forma e perdermos a essência. Quem aqui já ouviu, já falou, já lamentou a seguinte frase: misericórdia daquele lá, ainda diz que é crente. Que vergonha aquele lá, ainda diz que é cristão. Então, amados, esse é um texto de alerta, não para aqueles que nunca ouviram falar do Senhor e nunca tiveram contato com a sua palavra. Esse é um texto para nós. Esse é um texto de alerta para que a gente não caia no mesmo engano. O engano do legalismo, da religiosidade. Eu quero ler também um texto com vocês, está lá em Tiago 2. Quero ler 2:1.
Tiago 2. Está no texto, está ali no telão, ó. O versículo 1, amados, Tiago é esse Tiago da igreja de Jerusalém, né? Esse que era irmão de Jesus, meio-irmão de Jesus. Ele se tornou coluna da igreja de Jerusalém. A congregação dele era uma congregação de judeus. Então ele começa dizendo assim: olha, meus irmãos, vocês não podem ter fé em nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor da glória, e ao mesmo tempo tratar as pessoas com parcialidade. Então Tiago, ele vem chamar a atenção dos irmãos falando: meus irmãos, vocês não podem dizer que vocês são crentes, que vocês são cristãos, que vocês são discípulos de Jesus e ao mesmo tempo fazerem isso, né? Tratar as pessoas com parcialidade, sabe? Favorecer alguns, desprezar outros. E ele vai falando outras coisas que ele estava detectando na vida daqueles irmãos. Vamos ler também do 14 ao 19, ele diz assim, ó, ainda Tiago 2. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Será que a fé pode salvá-lo? Continuando, se um irmão ou uma irmã estiverem com falta de roupa e necessitando do alimento diário, e um de vocês lhes disser: vá em paz, tratem de se aquecer, vão se esquentar, vão se alimentar, mas não lhes dão o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá: você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me essa sua fé sem as obras, e eu com as obras lhe mostrarei a minha fé. Ainda o 19. Você crê que Deus é um só? Faz muito bem. Até os demônios creem e tremem. Então, não é que o Tiago está falando o oposto de Paulo, né? Dizendo que a gente que são as obras que salvam. Não. Aqui não há um contraposto entre fé e obras. Aqui Tiago está fazendo uma diferença entre uma fé viva e uma fé morta. E muitas vezes, infelizmente, o que nós vemos é uma fé morta na vida das pessoas. Então ele está dizendo: que fé é essa que vocês declaram ter, quando diante dessas situações vocês se comportam desta maneira? Então, amados, nós precisamos fazer uma autoanálise. Mas, Senhor, como é que eu estou me comportando diante daquilo que o Senhor tem me revelado, tem me ensinado? Como que eu tenho reagido a tudo que o Senhor tem me ensinado, Senhor? Porque, amados, vocês lembram como eram os fariseus? Eles valorizavam demais as práticas que eram ok para eles, que eles dominavam, que eles não tinham problema, né? Eles se gabavam de conhecer a lei, eles se gabavam porque eles jejuavam 2 vezes por semana, eles supervalorizavam algumas práticas, mas eles estavam completamente cegos para algumas coisas tão importantes da palavra. Quando nós lemos na palavra a respeito dos fariseus, a gente não vê compaixão, a gente não vê misericórdia, a gente não vê bondade. Sabe, queridos? E isso precisa ser um alerta para nós. Podemos supervalorizar as práticas que alcançamos, como um devocional, como o fato de nós sermos fiéis nos dízimos, e não perceber que podemos estar diminuindo a gravidade de pecados com os quais acabamos nos acostumando. Podemos ter o nosso momento de devocional,
retinho, cravadinho, todo dia. E ainda assim fazê-lo tão mecanicamente que podemos passar semanas sem termos um encontro com o Senhor. Podemos ter os nossos dias de jejum e não aumentarmos a nossa sensibilidade ao Espírito Santo. Podemos ser fiéis nos dízimos e ainda assim ter as nossas vidas guiadas pela ganância. Vocês entendem a gravidade, meus queridos? Vocês entendem como nós precisamos cuidar, como Jesus fala, né? Cuidem com o fermento dos fariseus. Cuidem, cuidem. Tudo isso, amados, são expressões do legalismo nas nossas vidas. E todos que acreditam ter o Senhor serão tentados a fazer as coisas pelas suas próprias forças e pelo seu próprio entendimento, a não depender do Espírito Santo. E sabe, amados, quando nós fazemos no automático, quando nós fazemos pelas nossas forças, sem a parceria do Espírito Santo, nós vamos buscar por merecimento. E a gente não se toca que o merecimento nos desqualifica para a graça, porque a graça é um dom imerecido. Só é alvo da graça aquele que reconhece: Senhor, eu jamais poderia me encontrar contigo pelos meus próprios esforços. Eu jamais, Senhor, poderia fazer parte da tua família pelos meus próprios esforços. Assim como os médicos são para os doentes, o Salvador é para os perdidos. Aquele que se acha encontrado, que acha que não estava perdido, dispensa um Salvador. Então nós precisamos cuidar com isso. E esse texto de Gálatas 2, que nós lemos juntos, ele vai falar sobre isso, sobre o legalismo, sobre a religiosidade. Sabe, muitas vezes devido à nossa história de vida, à nossa herança religiosa, à tradição familiar, nós podemos ainda estar apegados a suplementos da nossa fé. Sabe? A complementos para o sacrifício de Jesus na cruz. Então, às vezes a gente chega e a gente crê em Jesus, mas como os judeus, a gente ainda se apega a amuletos, simpatias, filosofias pagãs, mantras. E, queridos, nós, os evangélicos há mais tempo, nós também precisamos cuidar, porque a gente acaba criando os nossos próprios complementos. Porque parece que a fé sozinha não é suficiente. Porque lembra da nossa tendência idólatra? Lembra da nossa tendência, da nossa herança pagã? Então, não basta a gente orar pela empresa. Não, só vai dar certo se ungir. Vocês entendem como é sutil? E poderia dar muitos outros exemplos. Estas obras de complemento, eu quero agora que os nossos olhos sejam abertos para isso, para vocês entenderem o alcance desse mal nos nossos corações. Essas obras de complemento causam em nós o efeito contrário do que as obras que nós realizamos como fruto da nossa fé. Elas não nos tornam mais espirituais, elas nos tornam legalistas.
E o legalismo, queridos, ele transforma as pessoas em pessoas julgadoras, extremamente intolerantes com os erros dos outros, altivas, porque quando a gente acha que a gente está fazendo tudo, né? E a gente busca os complementos, a gente faz na força do braço, a gente se acha superior. A gente tem dificuldade de servir em postos que não nos deem destaque ou prestígio. O legalismo torna as pessoas insubmissas às autoridades, principalmente às autoridades diretas. Insubmissas aos irmãos, né? Porque a palavra diz que nós devemos considerar os outros superiores a nós mesmos, que nós devemos nos submeter uns aos outros, mas as pessoas legalistas, elas não conseguem se submeter aos irmãos, porque elas acham que os outros não têm o que lhes ensinar, somente elas têm o que ensinar. As pessoas legalistas são extremamente críticas. Geralmente são pessoas que não demonstram misericórdia. São pessoas implacáveis, que não cedem, são inflexíveis, rigorosas, rudes. Quando nos tornamos legalistas, ao invés de dependermos apenas da fé na obra de Jesus, acabamos nos apoiando principalmente em 3 coisas: obediência às leis morais, nas obras de caridade e no ativismo religioso. Vamos destrinchar isso daí. Então, as pessoas que usam a obediência às leis morais para se justificarem perante Deus, têm dificuldade de desejar a salvação para as pessoas que elas consideram imorais. Sejam pessoas que estão na prática de imoralidade sexual, às vezes imoralidade financeira, né, na corrupção. Geralmente essas pessoas já desejam o juízo de Deus. Essas pessoas têm dificuldade de reconhecer o valor que os seres humanos têm por carregarem a imagem e semelhança de Deus. Na cabeça delas, alguns merecem mais a salvação que outros. E sabe qual é o problema desse pensamento? Que ele sinaliza que elas pensam que tiveram alguma contribuição na sua própria salvação. Ou que elas foram salvas porque elas não eram assim tão desprezíveis, mas que no fundo elas mereciam ser salvas. As pessoas que se apoiam agora nas obras de caridade ou nas obras de generosidade para se justificarem, quem aqui... Eu não vou pedir para você levantar a mão, porque acho que todo mundo conhece alguém que não quer saber de Deus, não quer saber de igreja, não quer saber de nada, mas é uma pessoa que vive praticando boas ações, né? Dando esmolas, ajudando uma organização, fazendo isso, fazendo aquilo. São pessoas que estão tentando se salvar pelas obras de caridade. Só que isso não afeta somente quem não conhece o Evangelho. E é um alerta para nós. Porque as pessoas que se apoiam nas obras de bondade, elas têm muita dificuldade de serem verdadeiramente generosas. Porque as obras que elas realizam geralmente são um meio para um fim, né? Geralmente elas estão em busca de reconhecimento e aprovação humana. E nós podemos facilmente cair nesse engano, amados. São pessoas que costumam escolher a quem fazer o bem pelos seus próprios critérios, geralmente mais interesseiros, aqueles que vão render mais aplausos. E elas terão muita dificuldade em serem boas no anonimato. Não vai bastar ser bom, fazer o bem, né? Se ninguém vê.
se ninguém ficar sabendo. Isso é um problema muito sério, amados. Isso é um problema muito sério. Porque nós que temos o Espírito de Deus, precisamos almejar essa bondade, sermos bons assim como é bom o Senhor. E nós não podemos desistir de sermos bons ou não termos uma atitude generosa quando ninguém estiver vendo, quando ninguém ficar sabendo. Isso é muito sério, os fariseus eram muito assim. Geralmente essas pessoas que se apoiam muito nas obras, elas vão ter o hábito de atribuir um valor exagerado às pessoas que também fazem caridade, como se só isso fosse suficiente para receberem a aprovação divina. Elas, nossa, você viu fulano? Você viu o que ele fez? Isso sim, que ser humano, né? Como se só, não importa as outras coisas que a pessoa faz, sabe? Não importa se elas não vivem conforme a palavra de Deus. O fato delas ajudarem os necessitados é como se já lhes garantisse um lugar no céu. Geralmente, elas depreciam o valor da pregação da palavra, porque é como se os que estão em sofrimento ou na miséria não precisassem ouvir as boas novas, porque o seu próprio sofrimento ou pobreza já é considerado um passe livre para o céu. Vocês estão entendendo a profundidade disso? Porque quando João Batista envia os seus discípulos para perguntar para Jesus se realmente era ele que era o Messias, ou se precisava aguardar outros, ele diz: digam para ele o que vocês têm visto. Os cegos veem, os surdos ouvem, e aos pobres estamos dando cestas básicas. Foi isso que Jesus falou? E aos pobres estão sendo pregadas as boas novas. Só para deixar bem claro que todo mundo precisa ouvir as boas novas. Seja rico, seja pobre. Não estou desmerecendo obras de caridade, de generosidade, que o Senhor espera que todos nós sejamos praticantes. Todos nós. Mas estou dizendo que uma coisa não exclui a outra. O fato de ajudarmos, nos doarmos, abençoarmos, não diminui a necessidade que cada ser humano tem de ouvir a palavra de Deus. Amém, queridos? Então, amados, essas pessoas que supervalorizam as obras de caridade para se justificarem diante do Senhor, elas também vão ter o costume de valorizar isso na vida das pessoas e se cegarem para outras coisas. Sabe, queridos, não importa se aquele político tem as suas mutretagens. Se ele ajudar os necessitados ou estiver de acordo com alguns dos seus interesses, se ele no meio do seu discurso soltar um "Deus vai me ajudar", é suficiente. E não é, queridos. Não é. Sabe, há muita gente que não se preocupa se o ministro da palavra está pregando bem, corretamente a palavra. Não se preocupa se é uma pessoa honesta. Ele pode pregar tudo distorcido, ele pode ser interesseiro, ele pode ser dinheirista, mas se ele visitar os doentes e ajudar os necessitados, ele vai ser bajulado. E isso é muito sério. Porque nós precisamos considerar toda a palavra de Deus. Vocês entendem? Então,
Então, queridos, esse tipo de comportamento repetitivo, ele vai deturpando o nosso senso de valor. Então, ao invés de valorizarmos aquilo que a palavra de Deus valoriza, sabe? Como as virtudes, a fidelidade, o contentamento, a paciência, a bondade, a prudência, a temperança, a perseverança. Né? Pessoas que estão muito apegadas às obras, elas costumam, queridos, dispensar essas coisas, não valorizar essas coisas. Parece que cada momento difícil da vida, cada momento de dificuldade, isso é um motivo para um desespero, para uma desorientação, para revolta com Deus. Porque como se o objetivo de Deus fosse resolver os nossos problemas terrenos e não transformar o nosso caráter à imagem de Cristo. Então, às vezes a gente pode cair no erro, sabe, de desejar tanto aquilo que Deus faça de uma vez, que Deus resolva de uma vez, que Deus nos abençoe de uma vez, que a gente não está sensível ao Espírito para saber o que o Senhor quer me ensinar nessa prova. O que o Senhor quer limpar no meu coração nesse momento de luta? Será que é para eu desenvolver perseverança? Será que é para eu desenvolver aí um domínio próprio, uma paciência? Será que é para eu aprender a cuidar com o que eu falo? Aprender a ouvir antes de falar? Então, geralmente, essas pessoas, elas diminuem o valor dessas virtudes. E o que elas fazem? Elas também diminuem a gravidade de pecados. Como os fariseus, que já não conseguiam mais enxergar nas suas próprias vidas a ganância, sabe? A crueldade, a cobiça, a inveja. Amados, muitas vezes eles foram movidos pela inveja de Jesus, por ciúmes. Eles foram muitas vezes, a falsidade. Eles já não enxergavam essas coisas, a murmuração, o espírito crítico, a rebeldia, sabe? Como se tudo isso estivesse ok, já que eles estão sendo bons para com os outros em outras áreas. E não está tudo bem. Pessoas que se apoiam no ativismo religioso para se justificarem perante Deus, geralmente oferecem os seus serviços, os seus sacrifícios, pensando que isso os dispensa do processo de santificação. É como se os serviços que prestamos ao Senhor nos permitisse fazer as nossas vontades e não a do Senhor. Ah, se eu sirvo, se eu faço, eu me desdobro, eu não preciso parar para ouvir a vontade do Senhor, né? Não é assim. Geralmente essas pessoas valorizam mais o fazer do que o ser, como Marta, que estava ali naquela situação com o mestre na sua casa, poderia sentar e ouvir nos pés de Jesus, mas ela estava indignada com a irmã que não estava fazendo. Então nós precisamos cuidar, porque às vezes nós começamos a fazer e paramos de sentar para sermos transformados na presença do Senhor. Essas pessoas que eu precisei muito, o Senhor ministrou muito meu coração já nessa área, porque eu era bem assim, queridos. Essa ainda é uma área que eu preciso estar sempre alerta, eu preciso cuidar muito, porque eu sou de estar fazendo, quer fazer, e é fácil a gente trocar um momento de contemplação por um momento de serviço, e a gente não deve fazer isso. E quando nós somos assim, geralmente quando a gente precisa deixar um cargo, nós temos a sensação de ter tido o nosso valor diminuído. Olha como é sério.
Mas o nosso valor não está no que nós fazemos. Ele está em quem nós somos, em quem nós estamos nos tornando. Então, em quem nós estamos nos tornando para o Senhor. Agora, vamos falar de quem entendeu que já foi crucificado com Cristo, que a morte dele é suficiente, que nós não precisamos de badulaques para nos justificar, que nós não precisamos nos apegar a formas, a obras para alcançarmos o favor de Deus, porque nós já tivemos mediante o sacrifício de Jesus. Estas pessoas, amadas, estão convencidas de que jamais poderiam se apresentar diante de um Deus que é santo, sem serem consumidas. Você já entendeu isso, Senhor? Eu jamais poderia estar diante da tua presença, diante do ser que é completamente santo, sem ser consumido, se não fosse pela obra de Jesus. Então essas pessoas que entenderam isso, elas se apropriam do dom da salvação, com todas as forças, sabendo que Ele é o único meio. Essas pessoas não desejam mais viver as suas antigas vidas, porque se nós formos fazer um raio-x bem preciso da nossa vida antes de Cristo, dos nossos pensamentos, das nossas motivações, dos nossos sentimentos, nós sabemos que nós éramos muito piores do que as pessoas sabem que nós éramos. Agora então, nós que fomos crucificados com Cristo, ansiamos verdadeiramente que Jesus viva através de nós. Amém, amados? Ao invés de nos apegarmos aos meios humanos, nós nos agarramos à graça de Deus, a amamos, a valorizamos e dependemos totalmente do Espírito da verdade, para que Ele nos guie a toda a verdade e de volta para Deus. Nós não obedecemos mais às leis morais para sermos salvos, mas nós obedecemos porque fomos salvos, salvos do mundo, do seu sistema, salvos da cobiça dos olhos, salvos do poder da carne. Então nós não confiamos mais nela, mas totalmente do Senhor. Amém? Então, amados, nós entendemos que a decência, a pureza caem bem aos filhos de Deus, que é puro e santo. Quem deposita toda a sua fé na obra de Cristo, não realiza mais as obras de generosidade para alcançar a aprovação de Deus. Nós nos tornamos praticantes de atos de bondade, porque mesmo sendo maus, fomos salvos pelo bom Deus e através de Jesus, o nosso bom pastor e mestre. E amados, essa bondade de Jesus, ela nos atrai, ela nos fascina, ela nos amolece. Quem consegue resistir à bondade de Jesus? Ele é bom com todos, Ele não faz distinção. Ele é bom o tempo todo. Quem não vai querer ser como Ele? Uma pessoa boa, queridos, é uma pessoa linda. Que você seja encorajado nessa manhã a ser bom, como bom é o Espírito de Deus que habita em você. Seja bom com seu cônjuge, seja bom com seus filhos, ainda que só eles vejam. Seja bom em momentos em que ninguém está vendo. Amados, nós não
realizamos mais as obras de bondade pelo reconhecimento humano, mas simplesmente porque nós desejamos ser como o nosso Senhor. Ainda que ninguém veja, que ninguém fale, que ninguém publique, que ninguém aplauda, isso não é mais necessário, até porque nós já aprendemos que o julgamento do homem é muito errado. Eles consideram bons quem é mau e consideram maus quem é bom. Você já viu disso? Eu estou vendo todo dia. Nós não entregamos o nosso tempo e os nossos recursos para merecer o céu, mas porque no Senhor entendemos que tudo o que temos é uma dádiva dele. Então nós entregamos de volta. Pessoas que depositam sua fé totalmente em Jesus não veem mais o seu valor nas tarefas que executam. Entendem que são amadas, que pertencem a um Deus que desde o início revelou que deseja um relacionamento. Então nós sabemos que Ele poderia ordenar que milhares de anjos fizessem o trabalho, mas Ele escolheu fazer em parceria conosco. Isso não é maravilhoso, queridos? Isso não é um privilégio, isso é motivo de grande alegria. Servir não tem nada a ver com barganhar com o Senhor. Não se trata de querer receber nada, se trata de se doar. Se doar para que outros recebam, porque fomos alcançados antes de fazermos qualquer coisa. Eu não fiz nada antes de ser alcançado. Você fez alguma coisa para ser alcançado? Não fiz nada e Deus me alcançou. A vida que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Algumas declarações para encerrarmos. Eu levanto da cama pela fé. Eu me alimento pela fé. Eu vou trabalhar pela fé. Eu resisto às tentações do mundo pela fé. Eu resisto à cobiça da carne pela fé. E eu venço o pecado pela fé. Eu sou generoso pela fé. Eu sirvo a Deus pela fé. Eu sirvo os meus irmãos pela fé. Eu amo os meus inimigos pela fé. Eu obedeço pela fé. Eu consigo perdoar pela fé. Eu recebo perdão pela fé. Eu falo com Deus pela fé. Eu adoro a Deus pela fé. Eu ouço a Deus pela fé. Eu sou consolado pela fé. E eu sou guiado pela fé. Eu sou exortado pela fé. Eu consigo ser bom pela fé. E eu sei que eu sou amado pela fé. E pela fé, Cristo vive através de nós, porque o seu Espírito habita em nós. Quem compreende isso, jamais irá trocar a fé, a graça e a lei da liberdade pela religiosidade. Amém? Vamos nos colocar de pé. Nós queremos ter um tempo agora de contemplação, de olhar para o Senhor. E a gente quer deixar esse ambiente da plataforma aqui na frente aberta. Se alguma porção da mensagem falou contigo e o Senhor tem trabalhado no teu coração a respeito de arrependimento, se como Tiago diz assim: amados, nós não podemos dizer que cremos e fazermos isso e aquilo e fofoca isso, não podemos. Nós não podemos ser como os fariseus, nós precisamos ser verdadeiros. Fique à vontade para vir, para falar com o Senhor, confessar os seus pecados,
ouvir, demonstrar ao Senhor a tua gratidão por Ele ter te libertado de um sistema insuficiente, por Ele ter nos salvo de forma completa. Está consumado. Nós não precisamos fazer mais nada para alcançarmos a salvação. Ele já fez tudo. Sabe, amados, nós precisamos nos acostumar a nos demorarmos mais na presença. Às vezes a gente vem, fala, sai bem quando o Senhor queria começar a falar com a gente. Então, se demore na presença. Ouça o teu paizinho. Ouça o Espírito. Aproveite esse momento. Se você quiser fazer isso aí na sua cadeira, fica à vontade. Mas se você quiser vir à frente também, fique à vontade. Que Deus te abençoe. Humilde assim.
queridos, eu preciso compartilhar algo com você. Talvez, ouvindo uma palavra como essa, você diga, fique onde está. Se você está em oração, continue em oração. Eu não quero interromper esse momento, na verdade é o contrário. Mas talvez você ouça uma palavra como essa e você olhe para o teu coração e diga, não, está tudo bem. E há um perigo nessa afirmação. Porque quando nós estamos dizendo está tudo bem, é muito possível nós colocarmos o está tudo bem no lugar da nossa dependência para com Deus. Porque quando está tudo bem, a gente acha que está tudo bem e está tudo resolvido. Mas quantos nós fomos afligidos por um vírus que da noite para o dia, quando achávamos que estava tudo bem, de repente ele nos roubou a paz, nos tirou do eixo. E a vida do cristão é uma vida de dependência, é uma vida... Claro, não estou dizendo que o contentamento não é a palavra é contentamento e nós precisamos sim estar contentes em toda ocasião. Mas a dependência de ouvir o Espírito Santo tem que ser algo que nós precisamos estar constantemente avaliando no nosso coração. Onde está essa dependência? Se o Senhor nos dissesse algo, estaríamos rapidamente prontos em obedecê-lo? Essa é uma boa pergunta. Então, num momento como esse, nós temos alguns minutos. Eu quero já te despedir em nome de Jesus, que o Senhor vá na bênção. Se o Senhor que o Senhor seja contigo nessa semana, que o Senhor abençoe a tua entrada, a tua saída, que o Senhor guarde o teu coração, te livre do laço do passarinheiro, em nome de Jesus, que você seja abençoado e abençoador nessa semana. Mas eu creio que tem uma porção aqui nessa manhã ainda, antes do nosso almoço, antes da tua salada de batata, de maionese, um momento para nós nos mergulharmos na presença do Senhor e ainda declararmos para Ele: olha, Senhor, eu quero continuar dependente do Senhor. Ainda que esteja tudo bem, ainda que lá em casa esteja bem, ainda que esteja tudo bem, eu estou contente em toda e qualquer circunstância, Senhor, eu quero permanecer na tua dependência. Permanecer na tua dependência. Sabe o que nos afasta de nos tornarmos um fariseu? É justamente isso, mantermos a nossa dependência em alta diante do Senhor. É colocar o nosso coração, que independentemente da circunstância onde nós estejamos com a nossa vida, é dizer: Senhor, eu continuo sendo teu, para o sim, para o não, para a paz, para a guerra, para o momento de turbulência, para o momento de paz. Senhor, eu dependo do Senhor. Então, queremos continuar um pouco mais, perseverarmos um pouco mais nesse momento aqui, nessa manhã, para que nós como igreja possamos nos jogar na presença do Senhor. Se o teu coração tá com uma portinha aberta, ei, deixa eu te dizer, escancara, arrebenta essa porta aí. Deixa o Espírito Santo falar contigo, deixa o Espírito Santo mover o teu coração. Sai do automático, sai do automático, sai do automático nessa manhã. A tua fé não é religiosidade, a tua fé é dependência do Senhor. A tua fé é pão nosso de cada dia. A tua fé é o que o Senhor tem para você hoje, aqui e agora. Então vamos nos deleitar na presença do Espírito Santo e permitir com que a nossa dependência a Ele cresça ainda mais nessa manhã, em nome de Jesus, amém? O altar está aberto, vamos nos jogar na presença de Deus e uma hora a gente acaba de fato aqui o culto. Se você precisa ir, Deus te abençoe.